As ciências sociais e os primeiros sociólogos. Professor Gildo Monteiro, de Sociologia do primeiro ano A, B, C e D. Vamos à primeira questão de sociologia. A sociologia surgiu para suprir a necessidade de que se entende os fenômenos sociais e as regras fundamentais pelas quais se baseiam nossas relações. Entretanto, a sociologia contemporânea difere-se da ideia original na medida em que, vamos às alternativas. Quais são os que diferenciam? Letra A. Entender-se que as sociedades são como organismos vivos com leis de funcionamento estabelecidas e imutáveis. B. Implante aceito que as diferenças raciais determinam características do convívio do sujeito, uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. Letra C. Entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações, não sendo possível traçar leis gerais do que justifiquem ou impliquem em termos absolutos todas as formas de interação humana ou mundo social. D. Deixo de ser uma área do conhecimento válido, uma vez que não é possível estudar uma sociedade em razão da enorme quantidade de diferenças entre os sujeitos e os que compõem. Vamos à resposta. Vamos por eliminação. Letra A. Entende-se que as sociedades são como organismos vivos com leis de funcionamento estabelecidas e imutáveis. Errado. Todas as leis de uma sociedade podem ser mudadas. Não existe aquela lei que jamais vai ser alterada. Então, isso está errado. Só pela essa palavrinha. Leis e funcionamentos estabelecidos. Então, errado. Vamos à letra D. Deixou de ser uma área de conhecimento válida, uma vez que não é possível estudar uma sociedade em razão da enorme quantidade de diferenças entre os sujeitos que a compõem. Errado. A sociologia independente disso estuda a todo momento as transformações de uma sociedade. Então, a letra D está errada. Então, vamos para a letra B e a letra C. Letra B. É amplamente aceito que as diferenças raciais determinam características do convívio do sujeito, uma vez que é a raça que estabelece o comportamento social. Errado. Aqui nós estamos colocando em um convívio sujeito e de uma raça. Que eu saiba, as leis não vão de acordo com uma raça, em si com uma sociedade aonde está aceita. Então, essa resposta está errada. A correta é a letra C. Entende-se que as sociedades e as relações sociais possuem infinitas variações. O que quer dizer? Não sendo possível traçar leis gerais que justifiquem ou impliquem em termos absolutos. Então, o que quer dizer? Que todas as leis, independente, não é igual para todo o país ou estado ou cidade. Cada um tem sua própria lei. Então, a letra correta é a letra C. Segunda questão. A sociologia, enquanto ciência da sociedade, é definida a partir de um método, bem como de um objeto classificado, a saber, funcionalismo, método, é o fato social, objeto. Ainda que Augusto Comte, como seu curso de filosofia positiva, tenha construído uma filosofia da história que se desdobra a partir de Emile Durkheim na denominada ciência da sociedade, a sociologia. Não se pode, do ponto de vista de um método e também de um objeto, atribuir a Auguste Comte a paternidade da sociologia, mas sim ao pensador francês Émile Durkheim.
pois é dele a construção de um objeto para a sociologia. Então, desse modo, assinale as alternativas abaixo a obra que representa no expediente de Durkheim nascimento da sociologia como a ciência a partir da definição do fato social. Então vamos às questões. Letra A, as regras do método sociológico. Letra B, a divisão do trabalho social. Letra C, o suicídio. Letra D, sociologia. E, educação e moral. Então vamos por eliminação. Veja que nós estamos falando de uma obra, de um livro que deu a regra à filosofia, que entrou também, mas que é mais sociologia. Então vamos lá. Letra E, educação moral, isso é adequado à filosofia, não à sociologia. Então essa letra está errada. Vamos para a letra B. A divisão do trabalho social de forma nenhuma. Aqui nós estamos falando de todo um comportamento da ciência da sociedade que foi estudado. Letra D, sociologia. Não, se ele está falando de algo, então a sociologia em si não integra esse objeto. No caso aqui do que está sendo perguntado. Então ficou a letra A e a letra C. O suicídio, de forma nenhuma. Ele jamais ia falar que a sociedade em si é um suicídio. Então a resposta correta é as regras do método da sociologia, que é o método sociológico. Então esta é a resposta correta, que foi o livro que deu toda a estrutura para existir a sociologia de hoje. Vamos à terceira questão. A visão de Taylor e de Ford e depois de Elton Mayon revela a influência das formulações de Durkheim sobre a consciência coletiva. Durkheim afirmou que há uma sociedade, uma consciência coletiva que define as ações individuais, submetendo todos à norma, à regra, à disciplina, à moral e à ordem estabelecidas. As empresas devem dar continuidade a isso, definindo claramente o lugar e a atividade de cada um, para que não haja dúvidas sobre o que cada membro deve fazer. Se houver conflito, diz ele, deve ser minimizado através de uma coesão social, baseada na ideia do consenso, orientada pela existência de uma consciência coletiva que paira acima dos indivíduos na sociedade. Tomazini. Então veja, de acordo com o texto, é correto afirmar que, veja, a divisão de Taylor e de Ford e depois de Elton Mayon revela a influência da teoria marxista na construção de uma sociedade capitalista. Letra B. A visão de Taylor e de Ford e depois de Elton revela a influência da teoria marxista na construção de uma sociedade socialista. Letra C. A divisão de Taylor e de Ford e depois de Elton revela a influência da teoria marxista na construção de uma sociedade comunista. Letra D. A visão de Taylor e de Ford e depois de Elton Mayon revela um sistema de planejamento na administração da empresa. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Então vamos por eliminação. Se você prestar bem atenção, nós estamos falando aqui de 3 empresários. Então, mas já falei tudo, que ficou claro. Então vamos por eliminação. Letra A. A visão de Taylor e de Ford depois de Elton Mayon revela a influência da teoria marxista na construção de uma sociedade capitalista. Errado. Não tem essa visão. Claro que eles têm já a visão capitalista, mas não teve influência de Marx, de forma nenhuma. Vamos à letra B. A visão de Taylor e de Ford depois de Elton Mayo revela a influência da teoria marxista na construção de uma sociedade socialista de forma nenhuma, porque se eles já estavam no capitalismo, eles estavam baseados numa organização, então não existe essa parte. Vamos à letra E. Nenhuma das alternativas. Não, existe uma alternativa que está clara que vocês já observaram. Então vamos à letra C.
A visão de Taylor e de Ford, depois de Elton Mayer, revela a influência da teoria marxista na construção de uma sociedade comunista. Errado, porque não está transformando numa construção de uma sociedade capitalista. Letra D, correta a resposta. A divisão de Taylor e a visão de Ford, depois de Elton Mayer, revela um sistema de planejamento na administração da empresa. Se os três eram grandes empresários, então ele se baseou na obra e viu que tinha que ter uma organização e um planejamento para que não tivesse conflitos nessa organização. Então a resposta correta é a letra D.